Quem que tá cansado aí hoje? Se você falar que você tá cansado hoje é sacanagem, né? Porque você passou o domingo todo, quem sabe você não trabalhou, você estava de folga. A não ser que você trabalhou hoje, você não pode dizer que você estava cansado. Quem acordou 10 horas, não responda, né? 11 horas, meio-dia, 1 hora. Eu sei que você tirou o dia para descansar hoje, quem sabe, para ter um momento em família, para curtir um pouco o momento, né? Porque a semana, quem sabe, foi corrida demais, estressante demais, com tantas coisas para resolver, e te gerou um cansaço. E nós vamos falar hoje justamente sobre forças para continuar, ou tendo as nossas forças restauradas, né? Mas a questão é que nós vamos hoje sair daqui mais fortes de quando nós chegamos até aqui. A questão é que Deus vai nos renovar de uma forma extraordinária, porque Deus ele não nos chama por chamar. Deus não colocou eu e você aqui por um mero acaso. Você não veio aqui hoje simplesmente porque você teve vontade, não. Você foi incentivado pelo próprio Espírito de Deus para que hoje ele pudesse falar com você. Você não está assistindo essa transmissão simplesmente por estar assistindo. Você está cultuando aí da sua casa, do seu carro, onde você estiver. Mas foi Deus que te chamou, ou chamou a sua atenção para que você estivesse hoje aqui. Porque ele não tem só para fazer algo em você, mas ele tem algo para fazer através de você. Porque não é somente em nós, mas é através de nós. Mas não tem como acontecer através de nós se primeiro não acontecer dentro de nós. Então Deus, ele quer primeiramente nos renovar. Ele quer primeiramente lidar com as nossas forças. Quando a gente fala de força, só tem como você perder força se você, em algum momento da caminhada, sofrer alguma resistência em alguma situação. Você pode ter uma canseira física, aonde você trabalhou o dia todo, aonde você se desgastou o dia todo, aonde você, pelo excesso de trabalho, se cansou e você precisa sentar, você precisa deitar, você precisa dormir. Quem sabe você acorda 5 horas da manhã e vai dormir só meia-noite. Você chega um momento que você, eu tenho que descansar, eu tenho que parar um pouco, eu tenho que segurar, eu preciso colocar o pé no freio, preciso fazer com que o meu corpo se restaure um pouco, preciso de estilada, quem sabe no meio do dia, para aguentar o tranco e continuar a jornada. Então a canseira ela faz parte da nossa caminhada. Cansaço faz parte da nossa história. Pensando que uma pessoa que dorme pelo menos 8 horas todas as noites, nós dormimos pelo menos 25% da nossa história. Pensa o tanto de tempo que nós dormimos. Pensa o tanto de tempo que a gente fica às vezes parado. E às vezes chega no final de semana e o que a gente quer fazer? Dormir um pouco mais. Mas isso prova que uma coisa só, que eu e você somos seres humanos. Isso prova que nós somos gente, e gente precisa fazer coisa de gente. E não é pecado ser gente. Não é pecado cansar, não é pecado se sentir fadigado. O que podemos trazer como um pecado é desistir de caminhar, é parar de andar, é abrir mão da caminhada por causa do cansaço. Isso nós não podemos fazer. Porque Jesus tinha todos os motivos para desistir. Jesus tinha todos os motivos. E quem sabe o primeiro motivo, que eu acho que é o mais plausível que ele teria para parar tudo aquele plano e o projeto de redenção de Deus, era que a culpa não era dele. Ele não tinha conta nenhuma para acertar. Ele não tinha conta nenhuma para pagar. Ele não tinha culpa nenhuma para apresentar. Mas ele fez isso por mim e por você. E por fazer isso por nós, eu e você não temos o direito de desistir. Não porque somos perfeitos, mas porque ele foi perfeito por nós. Porque ele abriu mão de toda a glória que ele tinha no céu, simplesmente falou assim, olha, eu vou morrer por vocês. Eu acredito em você. Eu acredito e sei que você pode mais. Eu sei que você, quem sabe, está querendo desistir, ou quem sabe já desistiu, mas eu acredito que você vai se levantar. Eu acredito que você vai continuar. Eu acredito que você vai entender o que eu fiz e por entender você vai avançar. Então Deus, ele acredita tanto em nós. E eu procuro sempre falar o seguinte, que fé não é só você acreditar em Deus. Fé é algo tão sobrenatural que leva ao ponto de um Deus tão perfeito acreditar em você. É você ter convicção e certeza que ele, sendo um Deus tão perfeito, um Deus tão maravilhoso, ele acredita em você. É você ter essa consciência, é você acreditar no nível, poxa vida, Deus acredita em mim. Deus acredita tanto em mim que ele mandou Jesus morrer na cruz no meu lugar. Isso eu acho que é uma das maiores definições de fé que eu e você podemos arrastar pela nossa história. É acreditar que ele acredita em nós. E por acreditar que ele acredita em nós, nós não vamos desistir. Nós não vamos parar. Pode estar difícil? Pode. Não é fácil. Jesus mesmo já garantiu a nossa cota de aflição, né?
Ele falou, olha, no mundo vocês vão ter dificuldade. No mundo vai ter muita aflição. Mas tende o quê? Bom ânimo. Não desanima, não desiste. Continua que eu estou com você. Quero ler um texto com você em Isaías, no capítulo 40. Diz assim, você não ouviu, não entendeu, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as suas forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Essa tradução é um pouco diferente, mas fala assim, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Algumas traduções falam, em vez de confiar, fala esperam, mas o esperar da tradução fala justamente sobre confiar. O sentido de esperar é esperando algo de alguém. Mas a questão é que esse texto ele é bem claro e ele fala assim, olha, você não ouviu falar, você não ouviu dizer, você ainda não entendeu que esse a qual você espera algo, esse a qual você está esperando um retorno, esperando uma resposta, ele não é como eu e você, ele não é falível como eu e você, ele não se cansa como nós nos cansamos, ele não se fadiga como nós nos fadigamos. Quem sabe você está lá limpando a sua casa ou lá no seu serviço e chega um momento que você entra num cansaço total, numa estafa total. Deus não é assim. Deus, ele criou todo o mundo, ele criou toda a terra. E aí você vai falar assim, mas diz assim lá em Gênesis que Deus descansou no 7º dia. Não, peraí, não é esse descansar. A tradução do descansar do Gênesis fala sobre desfrutar, fala sobre experimentar, sobre viver algo que se fez. Então, Deus, ele não é como eu e você. Ao ponto de se cansar, ao ponto de pensar em, poxa, eu não vou mais fazer nada, porque eu cansei disso. Eu não vou mais mexer com isso, porque eu já não estou cansado de fazer isso, já não aguento mais. Mas o texto está falando sobre um Deus que criou tudo e todas as coisas, e que ele nunca perde as suas forças. Ele nunca perde essas forças. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. A palavra de Deus diz assim que eu e você fomos feitos imagem e semelhança de Deus. O que é ser imagem e semelhança de Deus? Ser imagem como ser parecido, é como o próprio pastor Marcelo falou, né, que o Lucas ele pode vir fantasiado de herói, né? Se for vestido de herói pai, né, não precisa nem fazer nada, né, só tira o óculos, porque o Marcelo nem sempre usa óculos, mas já é xerox. Isso sou eu e você, eu e Deus, você e Deus, aonde ele falou, olha, eu fiz você a minha imagem e semelhança. O que seria semelhança? Seria um comportamento, um padrão de comportamento. Por isso que quando eu e você estamos longe de Deus, nós podemos até ser parecidos com Deus. Porque para que eu e você possamos ser semelhança de Deus, nós precisamos primeiro ter o comportamento de Deus. E nós só vamos conseguir ter o comportamento de Deus quando caminhamos ao lado de Deus. Eu lembro quando eu fui para Minas, fazer um serviço com meu cunhado, nós ficamos 16 dias lá. Com 7 dias, a gente já estava falando igual mineiro. Com 7 dias. E aí foi engraçado, porque eu via ele falando, e aí a gente conversando, eu falei, cara, você está falando igualzinho mineiro. Eu falei, pois é, você também. E nós pegamos o jeito, pegamos o costume do pessoal, e o pessoal muito legal, muito, muito comunicativo. E nós, com 16 dias, estamos já falando uai, falando tudo. Sabe, comendo queijo. Muito legal estar lá. Mas o que eu quero trazer isso com você? É que quanto mais perto de alguém você está, mais você absorve o comportamento daquela pessoa. São 15 anos não casados já, né, basicamente? 15 anos. E às vezes eu olho para a Heloísa e eu falo assim, meu Deus, eu estou querendo um monstro. Porque eu vejo muito dos meus comportamentos nela. Mas é pela proximidade. Ela não percebe, mas eu olho, às vezes eu me vejo e falo, meu Deus do céu, eu tenho que melhorar, Jesus. Sabe? Porque eu estou contaminando minha mulher, né? Mas é comportamento. Você fica muito perto de alguém, você pega o jeito daquela pessoa. Que nem lá no barracão, a gente está muito perto. Eu, pastor Marcelo e o Lucas. Então eu estou ficando mais bonito por ficar perto deles. Né? Sempre que a gente chega, eles chegam de manhã lá, eu falei assim, chegou os funcionários mais bonitos dessa empresa. Né? Porque só tem nós lá, então tem os mais bonitos. Se não tiver nós, então acabou, né? Agora tem meu pai lá, né? Então filtrando o negócio. Mas eu e você fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele não quer só que eu e você sejamos parecidos com Ele.
Ele quer que nós sejamos semelhante a Ele também. Ele quer que o nosso comportamento seja igual ao dele. Quando Paulo fala assim, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está falando assim, olha, os meus comportamentos são semelhantes ao de Cristo. Eu procuro me comportar como Ele se comporta. Eu procuro fazer o que Ele faz. Eu procuro me mover como Ele se move. Façam o que eu estou fazendo e vocês vão fazer exatamente o que Ele está fazendo. Porque eu tenho modelado Ele. Na psicologia fala sobre modelagem, sobre você parear comportamentos. Então, o que eu e você temos que ser é parecidos com Deus. Temos que ser ao nível de chegar a um ponto de falar assim, olha, eu também não vou me cansar. Eu também não vou me fatigar. Mas como? Eu não sou um ser humano, eu sou somente um ser humano, eu não sou Deus. Aí eu quero trazer algo para você do que esse texto está falando. Esse texto ele fala sobre um cansaço, mas ele não está falando especificamente sobre um cansaço físico, sobre algo natural, ele está falando sobre algo sobrenatural. Se você já viu a história de Sansão, você vai lembrar que Sansão, de momentos em momentos, ele era tomado pelo Espírito de Deus, e quando ele era tomado pelo Espírito de Deus, ele tinha uma força descomunal, uma força extraordinária. E às vezes a sociedade pintou Sansão como se fosse um cara extremamente forte, um cara assim, absurdamente, um Hulk da vida. Mas eu vi uma exposição teológica, uma vez eu usei o William aqui na igreja, né? Quem conheceu o William? Eu ia usar o Weber hoje, mas não vou, o Weber já está mais fortinho, né? Mas o Weber não, Sansão era, o Weber também, fica de pé, Weber, vamos descontrair um pouco, né? Sansão, tá ali, Sansão. Ó, Pri, fica comigo. Tem dó, né, Pri? Pri tá cuidando bem, né, Pri? A gente, quando vai falar com os casais, a gente lembra de uma coisa, né? Tem gente que fala assim, não, porque a mulher isso, minha mulher aquilo, meu marido isso, meu marido aquilo. Mas quem que tem que cuidar? Um cuida do outro, né? Pastora Simone, bonita, tá cuidando bem, não tá? O pastor Marcelo. Gente, eu invisto nessa mulher aí. Invisto. Eu deixo fazer as coisas pra mim e faço pra ela. Mas porque eu quero ter uma mulher bonita. Você quer ter uma mulher bonita? Invista nela. Invista. Se não tá investindo, comece a investir. Né? Tá investindo ali, né? Tá cuidando bem? Recém-casado, né? Então tem que fazer o papel, né? Quando Deus ele tomava Sansão, não era sobre uma força natural, era sobre uma força sobrenatural. Por que eu pedi para o Weber levantar? É justamente para mostrar que não é sobre a tua força, ou sobre aquilo que você pode, ou sobre aquilo que você acha que pode fazer. É sobre aquilo que Deus pode fazer através de nós. As pessoas olhavam para Sansão e viam uma pessoa comum. Mas o que destacava ele das outras pessoas? Era a liberdade que ele dava para Deus agir na história dele. Era a liberdade que Deus tinha de usar a vida e a história dele. Era como ele se comportava para que Deus pudesse fazer algo através dele. Você pode olhar para quem está do seu lado e falar assim, ó, esse é um Sansão, essa é uma Sansão. Por quê? Porque são pessoas que estão se permitindo ser usadas por Deus. Esses dias alguém me ligou, uma jovem na igreja me ligou, falou, pastor, eu não aguento, eu machuquei meu pé, eu não consigo trabalhar, eu não estou conseguindo colocar o calçado, eu preciso trabalhar. Falei, beleza. Falei, você tem fé? Falei, tenho. Parei o carro, falei, então vamos orar. Não deu um minuto a oração. Mas não é pela minha oração, é pela fé que ela depositou e confiou no Senhor. Falei, Deus, a tua filha está apresentando um problema, ela precisa andar, ela precisa trabalhar, então vem agora com restauração completa e sara ela. No final do dia eu falei, daí, como é que você está? Pastor, na mesma hora eu coloquei o tênis e fui trabalhar. Porque Deus é um Deus que se move na nossa história. Não é porque alguém ora por você. Não precisa mais de um sacerdote interceder por você. Você e eu temos livre acesso ao Senhor. Então, nesse texto, nós vamos entender o quê? Que se Deus ele tem força para jovens que se cansam, para pessoas que se cansam, e Ele pode fazer para aqueles que confiam nele algo, então não precisa de intervenção de ninguém. A única coisa que precisa acontecer é eu e você confiar e acreditar que Ele pode fazer. Pronto. Poderíamos encerrar aqui e ir embora. Mas o que Deus ele quer fazer em nós e através de nós, não está limitado ao que você pode. Está limitado ao que você permite Ele fazer. Então vamos lá. Se eu e você somos um ser espiritual vivendo numa terra natural, nós sendo espirituais podemos viver o sobrenatural aqui.
Nós queremos muito ir para o céu. Quem quer morar na glória com o Senhor? Todo mundo vai falar, eu quero. Quem quer adiantar o processo? Não, eu não tenho pressa. Né? Vamos segurar o tempo. Mas todos nós, um dia vamos morar com o Senhor. Pretendemos e vamos nos esforçar para isso acontecer. Mas o interessante é que pela palavra de Deus, eu e você possamos passar por essa terra, viver de forma natural por aqui, trazendo o céu através de nós. Nós podemos acessar um poder sobrenatural que vai fazer com que a canseira natural que você está vivendo venha a ser dissipada ou, no mínimo, controlada por você. Mas isso vai vir por meio de Deus, por meio da confiança que nós dedicamos ao Senhor. Eu falei para você que nós somos um ser espiritual. Nós somos tricotômicos, né? Somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. A Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. E sendo assim, nós vamos experimentar a canseira física, porque nós estamos na Terra. Nós vamos experimentar uma canseira emocional, porque nós temos uma alma. A alma é a sede das nossas emoções. Por isso que tem pessoas que vão fazer exames e às vezes não aparece nada no exame. Nada. E você sente dor, você sente um monte de coisa, mas não aparece nenhum resultado físico. Por quê? Porque não é um problema no seu corpo, é um problema na sua alma que está refletindo no seu corpo. E aí nós temos um espírito. E o espírito é quem que se comunica com Deus. Paulo ele fala que nós temos uma linguagem de oração dada pelo meio do Espírito Santo em que nós comunicamos, em que nós testificamos com Deus, com o Espírito de Deus, que nós somos filhos de Deus. Então nós nos comunicamos com Deus por meio do Espírito. Nós temos uma alma que são as nossas emoções e um corpo que comunica com a terra, com as coisas naturais. E isso cansa. As três coisas cansam. As três coisas se tornam limitadas. Mas em Deus, nós vamos superar essas limitações. E aí eu quero mostrar para você que existem duas formas dessa limitação a ser suprida. Uma delas é Deus indo até nós, e outra delas é eu e você indo até o Senhor. E você vai ver pela palavra que as duas coisas podem acontecer. Mas antes de entrar nisso, eu quero te mostrar algo em Jeremias, no capítulo 31. Livro de Jeremias, no capítulo 31. Põe no telão para ficar a mesma tradução, versículo 25. Jeremias 31, 25. Fala assim: pois dei descanso aos exaustos e alegria aos aflitos. Então, Deus, eu falei para você que Deus, Ele pode nos dar, de alguma forma, uma tranquilidade. Ele pode nos dar um descanso. E Ele está falando, algumas traduções falam sobre a alma dos aflitos. Então, se eu e você somos formados de três coisas, nós temos que cuidar dessas três coisas. Há um tempo atrás nós estávamos conversando sobre o encontro com Deus que nós fazemos. E uma coisa que nós fazemos no encontro com Deus é mexer com as três esferas. É mexer com a parte do corpo, mexer com a parte da alma, mexer com a parte do espírito. Porque não adianta a pessoa ir para um encontro com Deus, ter estar na presença de Deus, orar e tal, ter o seu espírito renovado, tudo certinho, mas não trabalhar com a alma. Porque muitos gatilhos, que são gatilhos emocionais, são liberados pela própria alma, pelas suas emoções. Como eu falei para você, existem pessoas que fazem exames, não sai resultado nenhum, mas o corpo responde. Porque existe um problema nas emoções, existe um problema naquela alma ali, existe um problema ali. Então as três coisas nós temos que lidar, nós temos que buscar em Deus as três coisas a serem resolvidas. Por isso que existe médico. Tem gente que fala, não preciso, eu só vou orar. Legal, se a tua fé te conduz assim, ótimo. Mas nós temos coisas naturais para lidar com coisas naturais e coisas espirituais para lidar com coisas espirituais. Temos que ser sábios e inteligentes para resolver as coisas. Mas Deus ele fala que existe uma resposta para aquela alma cansada ou desfalecida. Hebreus 12 ele fala justamente sobre outra situação onde nós lutamos em fé contra o pecado. Porque o pecado ele também nos cansa, a luta espiritual ela nos cansa. Quem já participou de propósitos, de campanhas, propósitos para fazer um movimento espiritual, para libertação, para tantas coisas, já sentiu como é cansativo uma batalha espiritual? Como é difícil você se mover numa batalha espiritual? Existe uma exaustão. Quando Sansão ele está naquele momento em que ele precisa lutar contra os filisteus, a Bíblia diz assim que ele mata 1000 homens.
E no momento que ele pega aquela queixada de jumento e mata os 1000 homens, quando chega ao final, o que ele sente? Uma exaustão fora do comum. Uma exaustão ao nível de falar, Deus, eu estou morrendo. E ele não estava brincando quando ele falou que estava morrendo. Quando você vai para o original, o texto diz que realmente ele estava desfalecendo de morte. Ele estava morrendo porque a força a qual ele lutou não era a força dele. Era a força de Deus, por meio do Espírito de Deus, nele. Era uma força sobrenatural agindo sobre alguém natural. Então, existe uma diferença entre as duas coisas. Existe uma diferença, então há uma canseira espiritual, ou melhor, uma canseira física levada pelo espiritual. E Deus, ele está falando justamente isso, olha, eu posso nivelar isso. Eu posso te conduzir num nível aonde você, por meio da sua fé, pela confiança que você tem em mim, eu posso fazer você atravessar todas essas dificuldades. Eu posso fazer você se mover por essas dificuldades. Eu posso fazer você chegar ao objetivo e ao destino que eu te criei. Simplesmente porque eu te dou forças para continuar. Nós vemos isso acontecendo no cuidado de Deus com o povo de Israel. Eles ficam 40 anos no deserto. E Deus suprindo alimento, suprindo roupa, suprindo sandálias, suprindo tudo para eles. Simplesmente porque eles estavam confiando no Senhor. Quando eu e você confiamos em Deus, Ele fala assim, se você confiar em mim, deixa que eu faça o resto por você. Se você acreditar no que eu posso fazer e no que eu te mandei fazer e te mandei ir, fica tranquilo que eu dou conta de fazer tudo. Se eu for contar para você algumas experiências, ou se eu for contar todas elas, nós vamos passar a noite conversando. Mas há uns dias atrás, há mais ou menos um mês atrás, né? Nós vivemos um cenário lá na empresa, onde a minha fé, gente, eu sou um cara assim que usa a minha fé de uma forma extraordinária. Eu não tenho medo de usar fé. E às vezes parece até que sou meio doido, mas eu sou doido porque eu sei que Deus faz. E com menos de um mês, Deus fez coisas que nós não achamos que iam viver pelo menos uns 2 anos, nos 2 primeiros anos. Mas nós temos que entender que se Deus falou que nós vamos atravessar um rio, é só o sacerdote colocar o pé na água, então vamos colocar, vamos obedecer, vamos fazer, e ele vai fazer. Deus dá uma ordem para Josué e fala assim, olha, vocês vão atravessar o Rio Jordão, mas para que isso aconteça, pega o sacerdote, eles vão estar com a arca, a hora que ele colocar o pé na água, eu seguro o rio. E quando que o rio parou? Quando realmente ele colocou o pé na água, Deus segurou e Deus fez a parte dele. É muito simples alcançar as coisas em Deus, basta obedecer. O negócio é que às vezes a gente quer facilitar as coisas demais. Deus, faz para mim. Deus não vai fazer nada daquilo que eu e você temos que fazer. Quando Sansão, ele fala que está morrendo, Deus fala assim, olha, você está morrendo. E aí ele fala, Deus, me salva. Deus, me ajuda. Aí Deus abre uma fonte no nada. É uma fonte de Anacoré. Essa fonte não existe até hoje. A Anacoré significa a fonte do que clama. Então Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso comigo e com você, que no momento em que eu e você clamamos a Ele, Ele vem com resposta na mesma hora. Um dia o Fernando me ligou, né, esse meu amigo que está aí. A gente se conhece há muitos anos, gente. Eu tinha acho que 16, 17 anos que a gente se conheceu. Eu já era bonito assim, ele já era mais, né? Ele manteve o nível, eu fui melhorando. Mas um dia ele me ligou e falou assim, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus, eu preciso de uma intervenção. Eu falei, cara, nós servimos a um Deus que é um Deus de resposta. Nós servimos um Deus de resposta. Vamos orar e hoje mesmo Deus vai trazer a resposta. No final do dia Deus respondeu ele. Porque Ele é melhor que eu e você? Não. Porque Ele entendeu que nós temos que exercitar a nossa fé. Porque nós entendemos que quando nós clamamos, Jeremias 33:3 se cumpre na nossa história. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, Deus, Ele está somente esperando uma coisa de nós. Me chama, me pede, acredita e confia que eu vou fazer. Então, renovar a força, eu não sei se quem sabe hoje você está com vontade de desistir, se você está tão cansado ao ponto de querer parar, mas a única coisa que eu sei é que se você acreditar, você vai ter força sobrenatural para avançar. Você não precisa parar porque você está cansado, você tem que falar, Deus, eu estou cansado, me ajuda. E do mesmo jeito que Ele respondeu Sansão, Ele vai responder você. Ah, é de uma fonte que você precisa de água, então eu vou te dar água. Ah, de que você precisa? Precisa de carne? Beleza, vou mandar os animais, vou mandar as codornizes, vocês vão comer. Ah, mas é uma multidão que precisa ser alimentada. Você está disposto a doar os 5 pães para que ele possa multiplicar? Você está disposto a emprestar a vasilha para que ela possa ser multiplicada?
Então tudo em Deus vai depender de uma ação minha e sua, para que Ele possa fazer aquilo que Ele já quer fazer. Então esse texto ele mostra para mim e para você que nós precisamos dedicar confiança ao Senhor. É acreditar. É como se eu chegar aqui e falar assim, Lucas, não precisa vir. Vai falar, Lucas, sobe aqui. Pastor Marcelo, fica aqui embaixo. E eu falo, Lucas, pula no colo do teu pai. Eu não sei se hoje ele teria coragem, mas eu acho que ele teria, porque é o herói dele, né? Ele não ia fazer eu passar vergonha. Nem que você amontoasse os dois no chão, mas ele ia pular. Porque ele confia, ele acredita, ele sabe quem é o pai dele. Sabe, Deus, ele espera isso de mim e de você. Ele fala, ei, você está disposto a pular no meu colo? Você está disposto a se jogar nos meus braços? Você acredita que eu posso te segurar? É como Jesus chega para Pedro e Pedro olhando, pô, será que é um fantasma aquilo ali? O que está acontecendo? E a tempestade vindo, pau quebrando. E aí, ei, Jesus, é você mesmo? Aí entra a estratégia de Pedro. Estratégia não, a sabedoria dele, né? E ele fala para Jesus, Jesus, se é você, manda eu ir até você. Ele não foi pela própria vontade. Muitas vezes nós queremos fazer o quê? Que Deus valide as nossas escolhas. Deus, às vezes a gente quer que Deus valide as nossas aventuras. Deus, você falou que eu podia confiar, então eu vou. Ei, mas Ele te orientou primeiro para ir. Ele te deu a ordem e te deu a orientação para ir por onde você está indo, para que Ele possa realmente validar o que você está fazendo. Eu lembro que há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu fui com meu cunhado no Bairro Alto. A gente foi fazer uma correria, na verdade, porque o carro dele tinha ficado preso ali no Vila Velha, não, na Graciosa, que tinha tido uma enchente uma semana antes, e o carro dele caiu a placa, ele não viu. Tinham vários carros, estavam com placa no centro, que caiu dos carros, ninguém tinha percebido. E aí ele não viu que tinha caído a placa, e a polícia pegou ele sem placa, e ele falou, vamos comigo lá pra gente retirar? Eu falei, vamos. E passamos o dia inteiro andando, o dia inteiro. E aí eu sei que era umas 3 e pouco da tarde, e falaram assim, olha, para vocês tirarem o carro daqui, vocês têm que trazer um oficial do Detran, para que ele possa autorizar, validar, para que você possa tirar. Porque tem que colocar placa, tem que lacrar, não sei o quê. Eu falei, então tá bom. 3h30, 4 horas, a gente estava lá no Bairro Alto. Falaram, vai no Bairro Alto que vai resolver. Eu falei, cara, não vai resolver. Porque a gente precisa que alguém credenciado vá. E não tinha essa pessoa credenciada lá. Eu falei, mas vamos, já estamos aqui, vai que acontece alguma coisa lá, né? E realmente aconteceu. Mas não foi para ele, foi para mim. E aí nós chegamos no despachante. O rapaz falou, aqui você não vai resolver. Eu só virei assim, eu falei, eu sabia que não ia dar certo. Não sei nem para que a gente veio aqui, né? Mas Deus sabia o porquê que a gente estava lá. E aí na porta, quando eu saí, a sogra dele estava junto com a gente. E ela estava chorando. Eu falei, por que ela está chorando? E tinha um rapaz falando com ela. E o rapaz, eu falei, nossa, o que esse cara falou? Será por ela estar chorando assim? E fiquei escutando o que ele estava falando. Só que na verdade era um homem que era um cristão, trazendo uma mensagem de Deus para ela, na porta. Porque o filho dela estava preso em Foz do Iguaçu, nem eu sabia. O filho dela estava preso. E aí Deus estava trazendo uma resposta para ela sobre aquilo que estava acontecendo. E ela nunca tinha passado por aquilo. Eu já tinha vivenciado essas coisas, mas nunca tinha pego desse jeito. E aí fiquei ali até encantado. Poxa, como Deus ama essa mulher, olha ele falando com ela. E quando eu pensei isso, o cara olhou para mim e falou assim, você está buscando uma resposta. E eu parei e falei assim, agora virou pro meu lado, né? E eu falei, como assim? Eu falei, tá bom, né? Eu estava orando, pedindo uma resposta. E ele começou a detalhar algumas coisas. E começou a falar. Falou, você tem falado isso, você tem buscado isso, e é isso, e Deus te prometeu isso, Deus falou aquilo. Eu falei, Deus só te fala uma coisa. Está chegando o tempo, chegou a hora de Ele cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Eu falei, tudo que Ele falou que ia fazer vai começar a acontecer. E levaram 3 anos para isso acontecer. E aí, tudo começou a acontecer. Sabe, então, confiar em Deus é você confiar quando realmente nada está favorável. Confiar em Deus é confiar quando Pedro ele olha para uma água, ele olha para a onda de um mar e fala, poxa, isso aqui pode se tornar um piso firme para que eu possa pisar. Sabe, a fé, ela não vai vir porque você está vendo um piso legal para andar. É você, Deus falar, tem um degrau e você vai e pisa. Eu falei, poxa, mas será? Não, eu faço aparecer, eu faço acontecer, eu te seguro no ar se for preciso, mas eu vou te levar para lá. Mas é por uma ordem e por uma promessa dele. É por confiar na promessa que ele te fez que você avança. Então, quando esse texto fala sobre canseira, sobre cansaço, sobre renovar a força como águia, ele está falando, olha, eu posso te levar a um novo nível. Eu posso te levar além do que você acha que pode ir. Porque nós, como seres humanos, olhamos de forma natural. Nós olhamos somente o que é visível aos nossos olhos. É como você pensar, eu vou para a praia, vou descer para a praia.
Você precisa que o teu carro ilumine a estrada inteira? Não, você não precisa disso. Você só precisa que ilumine o suficiente para que você possa se locomover. Porque a estrada já está pronta, tudo já foi preparado, já tem iluminação, já tem faixa, já tem tudo certo. Um caminho traçado para você seguir. O livro de Efésios fala assim que a nossa história foi escrita por Deus antes da fundação do mundo. Antes que tudo existisse como existe, Deus já tinha sonhado comigo e com você. Ele já tinha escrito a nossa história, já tinha traçado o caminho e a estrada da nossa vida. Então, o que eu e você precisamos fazer é andar perto dele para saber, ei, como que é essa estrada? Onde eu preciso ir? Como eu devo fazer? Como eu devo me mover? Mas tem que falar com quem criou. E andar por essa estrada cansa. Mas ele pode nos renovar. Agora, uma coisa que é interessante, uma das coisas que são interessantes, que Gálatas 6, no versículo 9, fala assim que cansa também de fazer o bem. Porque a gente acha que cansa só fazer as coisas que são corriqueiras, trabalhar, fazer, sabe? Não são só essas coisas que cansam. O que cansa também é fazer o bem. Quer ver, ó? Vamos ler lá Gálatas 6, 9. Se puder colocar lá pra gente. Fazer o bem também cansa. E eu vou provar para você que isso é verdade. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Pode deixar esse texto aí por enquanto. O que Paulo está falando? Olha, não nos cansemos de fazer o bem. Eleutério, cansa o mundo da missão, não cansa? Cansa. Mas ele se cansou de fazer o bem? Não, eles estão indo para lá de novo. Quando você doa uma cesta para a Marcha do Amor, quando você arrecada um alimento, quando você abraça alguém para falar de Jesus, às vezes cansa você falar para a pessoa e de repente você vê a pessoa fazendo tudo o contrário. Aí você fala de novo, você ama de novo, você cuida de novo e de repente a pessoa está fazendo o contrário. Cansa de fazer o bem? Cansa. Vou te provar. Eu sou meio bagunceiro em casa, né? Não, né? Eu sou. Vamos falar. Minha esposa, ela organiza as coisas, né? E eu às vezes... Porque, gente, tem que ser uma sociedade, né? Cada um faz sua parte. Ela organiza e eu bagunço, né? Então, cada um faz sua parte. Brincadeira, né? Estamos mudando. Mas ela faz isso. Mas cansa ou não cansa? Cansa. É só eu que tenho coragem de admitir, né? Mas eu sei que se você perguntar à tua esposa e falar assim, amor, cansa, né? Me amar? Cansa. Claro que cansa. Mas ela ora todos os dias e fala, Senhor, renova as minhas forças para que eu não canse, para que eu não desfaleça, para que eu continue amando, para que eu continue organizando, né? Eu sei que é isso que acontece. Porque cansa fazer o bem, às vezes cansa. Você não ter resposta das pessoas, cansa. Você não ter o resultado que você espera, fazendo coisas boas, cansa. Mas sabe o que nos motiva a continuar e não parar de fazer? O que Paulo fala aos Colossenses, quando ele fala lá em Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que você fizer, faça como para quem? Para o Senhor. Não esperando reconhecimento de homens, mas reconhecimento do próprio Deus, porque Ele vai te recompensar. Então, o que nos faz continuar a fazer é porque não esperamos resposta de pessoas. Por mais que você fique muito feliz quando alguém fala assim, cara, muito obrigado pela ajuda que você me deu. Muito obrigado pela mão que você estendeu. Valeu mesmo. Mas também você tem que ficar alegre quando você, às vezes, fizer algo para alguém e esse alguém virar as costas e não te falar nada ou ainda mais, falar mal de você. Porque você não está fazendo para ele. Você está fazendo para Deus através dele. Quando Jesus, ele resume os 10 mandamentos e as 613 leis, o que Jesus ele fala? Ame a Deus sobre todas as coisas. Legal. Vou amar a Deus acima de qualquer coisa. Mas ele fala, ame ao próximo como a si mesmo. Se é para amar ao próximo como eu amo a mim, então eu tenho que fazer para o próximo o que eu faria para mim. E se eu não conseguir fazer isso, eu já estou pecando no mandamento. E se eu pecar nesse, não tem como eu amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se Ele me ama, eu tenho que amar o outro e tenho que me amar. Então, amar ao outro e fazer o seu melhor para Deus é também através do outro. E isso cansa demais. Mas aí nós temos a graça de Deus por meio da palavra para que a gente consiga continuar. Aí eu te faço uma pergunta. O que é necessário então? Só esperar?
que algumas traduções dizem assim, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas como eu falei para você, não se trata de uma espera natural. Se trata de uma espera ao nível de confiar em alguém. Então, para que eu e você possamos hoje sair daqui com as nossas forças restauradas, renovadas e pronto para continuar essa guerra, pronto para continuar essa caminhada, é confiar, esperando que nele nós vamos ter uma resposta. É esperar que nele, eu e você possamos fazer o que Jesus falou, lançando sobre ele, sobre Deus, lançando sobre mim as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. É Deus que tem cuidado de você, não sou eu como pastor, não é a sua mãe, não é o seu pai, não são os seus amigos, é Deus que cuida de você. As pessoas podem nos dar uma cobertura, mas quem nos suporta e nos dá sustento é o próprio Senhor. A própria palavra diz assim, que pode ser o pai, sua mãe, seus irmãos, filhos, qualquer um te abandonar. As pessoas podem virar as costas para você. Deus olha e fala assim, ei, eu ainda estou aqui. Ei, olha para mim. Ei, confia em mim. Sou eu que norteio a tua história, sou eu que falo com você, sou eu que te levo aonde você precisa ir. A prova de que Deus ele não precisa das pessoas para te ajudar. E quando eu falo isso, às vezes soa meio estranho. Porque como assim, se Deus é um Deus de coletivo? Não, Deus não depende de pessoas para te ajudar. Deus não depende de pessoas para fazer o que Ele precisa fazer. O que Ele quer fazer em você e através de você. Quando Deus ele dá uma ordem para Abraão, Ele fala, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. O que nós fazemos? Não obedecemos o que Deus pede para fazer. Abraão obedece na íntegra? Não. Ele leva quem junto com ele? Ló. Deus mandou levar Ló? Não. Ele falou, sai do meio da parentela. E do momento em que Deus está falando para ele isso, até que ele fale de novo, quando isso acontece? Quando Abraão se desvincula de Ló. Quando Abraão se desvincula de Ló e faz exatamente o que Deus pediu, ali Deus fala, agora eu posso falar com você. Agora eu posso entregar o que eu tenho para você. Agora eu posso continuar o que eu planejei para a tua história. Então, quem sabe o que falta, porque a nossa canseira muitas vezes não é porque Deus está nos testando, é porque nós não entendemos o que Ele pediu ou não queremos fazer o que Ele ordenou. Aí nós ficamos patinando no mesmo lugar, não temos resposta, nos cansamos, porque se você olhar todas as dificuldades que Abraão teve e o estresse que ele passou por estar andando com Ló, não foram poucos. Mas Deus queria que isso acontecesse? Não. Então, muitas das vezes, a canseira que eu e você estamos enfrentando, seja ela física, espiritual, emocional, não é porque Deus quer que eu enfrente aquilo. É porque muitas vezes eu escolhi viver aquilo. Então, hoje, Deus pode fazer na tua história, se você permitir, é falar e te trazer um alívio e trazer um alento. O texto, ele fala sobre uma ave, fala sobre a águia. E aqui a gente já vai encerrar. O texto fala no versículo 31 de Isaías 40, diz assim, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Por que ele faz uma comparação com a águia? Porque a águia, ela é muito esperta. Ela pega voos, bolsões de ar quente e plana sobre o ar e vai de forma ascendente subindo. Então ela não se cansa. Ela vai, ela voa, ela voa, ela voa, ela ronda, ela vai. E ela se cansa o mínimo possível. Sabe, então, mas o que ela usa para isso acontecer? A resistência do próprio ar. Como que um avião voa? Usando a resistência do ar para subir. Como que um carro de corrida chega àquelas velocidades de 300 km por hora? Usando a resistência do ar para ficar no chão. Então a resistência acontece para todo mundo. A diferença é como eu uso ela ao meu favor. Como eu uso a resistência que eu estou vivendo, vivenciando, a favor daquilo que eu preciso fazer. Sabe, então, a situação é que você pode ter duas pessoas no mesmo ambiente, morando na mesma casa. E as duas lidar com a mesma situação de formas diferentes. Uma pode lidar com uma resistência emocional de um jeito e outra de outro. Um pode estar com a fé ativa e o outro esmorecido, mas um vai ter uma resposta diferente do outro se não estiver andando igual. A prova é Jó. Jó chega num nível que qualquer um de nós não suportaria. Ele chega num estágio que qualquer um de nós, na metade do caminho, já tinha aberto mão. Mas ele vai até o final confiando no Senhor.
Ao nível da própria mulher falar, olha, abandona esse Deus, teu Deus e morre, ele esqueceu de você. Lida com a resistência de um jeito. Aí Jó olha e fala para ela assim, ei, o meu Redentor vive. Eu confio no meu Senhor. Se você quiser, está em Jó 19. Ele fala assim, olha, eu confio no meu Senhor. Eu acredito que Ele vai se levantar nessa terra e Ele vai guerrear ao meu favor. Ele vai mudar essa situação. Ele vai fazer o negócio acontecer. E eu verei com os meus olhos Ele fazer isso aqui na terra. Sabe, então não é o que acontece com você, é como você lida com o que acontece com você. Não é sobre estar cansado sobre o que está acontecendo, é como você vai lidar com isso e falar, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não dou conta mais, eu não consigo mais. É o que Davi faz. Davi, lá em 2 Samuel, justamente ele faz isso. Ele fala, Deus, eu não aguento, eu não suporto, eu não consigo, eu não dou conta. Ele entende que é possível alcançar um descanso, é possível alcançar um alívio. E foi exatamente isso que Deus fez. Foi exatamente isso que Deus faz em favor de Davi. Simplesmente porque ele pediu ajuda. Ele pediu um auxílio do Senhor. Ele falou, olha, eu não dou conta mais sozinho. Eu não aguento fazer isso mais sozinho. Mas eu preciso de você. 2 Timóteo, Paulo falou sobre isso. Sobre estar só. E o problema não é estar só. Eu quero só ler esse texto e nós vamos orar. Abre 2 Timóteo capítulo 4. Versículo 16. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Pode passar. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios ouvissem. E Ele me livrou da boca do leão. É esse Deus que eu e você servimos. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a história que você está vivendo, eu não sei a fase que você está vivendo, qual é o cenário que você está enfrentando. A única coisa que eu posso te afirmar com toda e completa certeza é que você serve um Deus que pode mudar a tua história. Você serve um Deus que pode mudar o teu cativeiro. Que pode fazer como ele faz no Salmo 18 com Davi. Depois você lê o Salmo 18, você vai ver um Deus, quando Davi clama, que ele monta num querubim. Às vezes eu fico imaginando essa cena, como é que foi, né? Mas Deus monta num querubim e desce em favor de Davi. Deus está aqui para lutar por mim e por você. Deus está aqui para fazer o que eu e você não damos conta de fazer. Quando nós falamos que nós somos cooperadores de Deus, quando Paulo fala isso e nos ensina, ele lembra da palavra Sunanti Lambanomai, aquela palavra esquisita? Fala sobre nós sermos cooperadores de Deus. É eu e Deus pegando no mesmo trabalho. Falar, olha, vamos lá, você não dá conta sozinho, então eu vou pegar do outro lado com você. E juntos nós vamos vencer. Juntos nós vamos conquistar. Juntos nós vamos cantar o hino da vitória.